Bom dia, alunos! Eu sou o professor Rafael e vamos dar início a mais uma aula de artes. E hoje a gente vai conhecer dois tipos de repertório cultural, certo? O primeiro deles é a cesteira dos povos indígenas brasileiros. O termo cesteira nomeia a técnica de criar objetos por meio do trançado de elementos vegetais flexíveis ou semi-rígidos, como folhas de palmeira ou pequenos galhos maleáveis. O entrelaçamento das fibras na cestaria segue o mesmo princípio da manufatura de tecidos com trama e urdidura. Os objetos confeccionados com traçado fazem parte da cultura de diversos povos indígenas brasileiros. Tradicionalmente, esses objetos eram produzidos para desempenhar diferentes funções no dia a dia, como armazenar ou carregar objetos e peneirar ou coar alimentos, por exemplo. Hoje, sua comercialização também é muito importante como fonte de renda para muitas famílias indígenas. A produção da cestaria indígena varia muito de povo para povo e de região para região. Os materiais mais utilizados são bambu, vime, tacara, sagueiro, folha de bananeira, folha de palmeira, cipó, arumã e palha. A escolha do material influencia nas características do objeto produzido. As cesteiras feitas com folhas de palmeira, por exemplo, são mais maleáveis que as feitas com cipó e arumã, que são folhas mais rígidas. No passado, os corantes usados para tingir e adornar as cesteiras eram retirados da natureza. Urucum, genipapo, açaí, anileira, muruci, açafrão da terra são alguns exemplos de plantas usadas para esse fim. Atualmente, muitos indígenas modificaram seus processos de produção e utilizam corantes artificiais e fibras sintéticas, reinventando as técnicas tradicionais. As cesteiras indígenas também podem ser consideradas um meio de expressão artística. Uma das características mais marcantes desse tipo de produção é o uso de padrões decorativos. Um padrão é um desenho em que os elementos são dispostos de forma sequencial ou recorrente. Entre os povos indígenas brasileiros, é muito comum que os padrões utilizados remetam aos elementos da natureza, como plantas e animais. Entre os Banyuá, por exemplo, povo da língua aruac, que vive na fronteira com a Colômbia e a Venezuela, existem dezenas de padrões usados na cesteira, formados a partir de diferentes combinações de cores e de elementos gráficos, como vocês estão vendo aí na imagem, tá? Vejam outros exemplos deles também. E vamos para a nossa segunda parte do repertório cultural, que é os parangolés de Hélio Oiticica. O tecido é o material utilizado em uma das obras mais conhecidas do artista carioca Hélio Oiticica. No final da década de 1960, depois de um período de convivência com a comunidade da Escola de Samba Estação 1ª de Mangueira, no Rio de Janeiro, e inspirado pelos passos improvisados do samba, Oiticica criou os parangolés. Os parangolés podem ser definidos como capas para vestir ou, nas palavras de Oiticica, capas constituídas de camadas de panos de cor. E o espaço na pintura, após realizar vários experimentos, com cores diferentes, tá? E nas esculturas, o artista resolveu ir além e criou obras constituídas por camadas de tecidos coloridos, que só se completam com o movimento daqueles que se vestem. Ao criar os parangolés, Oiticica queria tirar as pinturas das paredes dos museus e colocá-las no espaço tridimensional, criando pinturas habitáveis. Assim, uma das características dos parangolés é a necessidade de participação do público. Em vez de simplesmente observar as obras, as pessoas precisam vesti-las e interagi-las com elas espontaneamente, por meio das palavras, gestos e movimentos de dança. Ao fazer essa proposta, o artista queria
que o público criasse com ele em vez de apenas contemplar suas produções de forma passivas. A primeira apresentação dos parangolés ao público, em 12 de agosto de 1965, foi um marco na história das artes visuais no Brasil. Hélio Oiticica foi convidado para participar da mostra Opinião 65, do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Na data do evento, o artista e os passistas da escola de samba, que usavam os parangolés, foram expulsos do local, pois os organizadores consideraram que a apresentação poderia ser prejudicial às obras expostas, em sua maioria pinturas. Então, Oiticica convidou o público para se dirigir para o lado de fora do museu, onde foi possível assistir as pessoas da comunidade vestidas com as parangolés, dançando e sambando ao som da bateria da Estação Primeira de Mangueira. Uma característica marcante nos trabalhos de Oiticica é a relação com as culturas das comunidades. O nome parangolé, por exemplo, surgiu de uma história muito interessante. Vamos ver aqui nesse depoimento dele. Isso eu descobri na rua, essa palavra mágica, porque eu trabalhava no Museu Nacional da Quinta, com meu pai, fazendo bibliografia. Um dia, eu estava indo de ônibus e na Praça da Bandeira havia um mendigo que fez assim, uma espécie de coisa mais linda, uma espécie de construção. No dia seguinte já havia desaparecido. Eram 4 postes estacados de madeiras de 2 metros de altura mais ou menos, que ele fez como se fossem vértices de retângulos no chão. Era um terreno baldio, com um matinho e tinha essa clareira que o cara estancou e botou as paredes feitas de fio de barbante de cima a baixo, bem feitíssimos. E havia um pedaço de aninhagem pregando num desses barbantes que dizia, aqui é, e a única coisa que eu entendi que estava escrito era a palavra parangolé. Aí eu disse, é essa palavra. Após o incêndio na casa da família Oiticica em 2009, a maioria dos parangolés originais foi perdida. Desde então, algumas réplicas foram feitas para serem exibidas. Segue então a agenda, tá? A agenda hoje vai ser um pouquinho diferente, porque eu vi que alguns tinham muita dificuldade, então eu vou explicar para vocês, tá? Então, depois de conhecer alguns exemplos de cesteiras indígenas, que a gente viu, né? Pesquisem a produção de um povo específico, um povo indígena específico. Pode ser aqui do Ceará ou do Brasil, tá? Para isso, siga as orientações. Primeiro, vocês vão decidir qual é o povo indígena que você vai pesquisar. O critério, né, de escolha pode ser os povos que moram na região onde você vive, por exemplo. Depois, vamos reunir informações sobre a produção de cesteiras do povo escolhido. Se eles não produzirem objetos trançados, pesquisem outra manifestação artística que seja característica desse grupo que você escolheu. Atentem para a confiabilidade das fontes pesquisadas. Escolham algumas imagens que possam ajudar a explicar as características da produção pesquisada. No caso de cesteiras, pode ser interessante reunir alguns exemplos dos padrões mais utilizados pelo povo indígena, que a produziu, por exemplo. Procure saber também qual é a importância atual da cesteira para o povo, povo indígena pesquisado, e esse tipo de produção é comercializado. Selecione as informações mais relevantes que foram pesquisadas e organize as apresentações delas, tá? Não quero plágio. Se forem fazer uma pesquisa, faça um resumo, tá certo? E para encerrar, a forma de entrega pode ser na forma escrita, digitada, slide ou vídeo. Fica a seu critério de escolha, tá certo? Então, até a próxima aula.